Vocês querem o meu tesouro? Fiquem à vontade, podem pegar. Ele tem tudo que o mundo pode oferecer pra vocês. Eu deixei tudo naquele lugar. Essa frase foi dita cerca de 22 anos atrás e deu início a um anime que com certeza você já ouviu falar. Estou falando de One Piece, e atualmente com mais de 980 episódios no anime e com mais de 1020 capítulos no mangá, ele se mantém como um dos maiores animes atualmente e frequentemente entra como o mangá mais vendido do Japão. E o que tem a ver ele ser o mangá mais vendido do Japão? Bem, ele ocupa esse posto há cerca de 24 anos desde seu lançamento e praticamente isso mostra que o One Piece só cresce desde seu lançamento há 24 anos atrás. Mas sobre o que One Piece se trata? Bem, como muitos dizem, é o anime do pirata que estica, e por trás disso temos personagens incrivelmente bem construídos, histórias sensacionais, muitos mistérios e excelentes críticas sociais, falando desde luta pela liberdade, que é um tema muito interessante, mas é esquecido por muita gente, até preconceito, discriminação e escravidão. Os personagens de One Piece, como eu disse, são muito bem construídos e bem desenvolvidos, tendo mais de 1000 personagens, quase todos têm uma construção incrível, o que faz você gostar ou se identificar com ele, e os que não têm isso são extremamente bem desenvolvidos, o que faz eles serem incríveis. Posso citar dois aqui, um é o próprio Luffy, que a gente passa mais de 400 episódios sem saber praticamente nada do passado dele, mas mesmo assim ele ainda é o personagem favorito da grande maioria dos fãs da obra, e outro é o Crocodile, mesmo sem saber absolutamente nada sobre ele, ele é um dos maiores vilões da obra, e isso se estende por todos os personagens da obra. One Piece pode-se dizer que é repetitivo, pois a história é contada da seguinte forma: Luffy vai para uma ilha, onde lá tem um problema, e ele junto da sua tripulação resolve o problema e vai para a próxima. Mas não é só isso, cada ilha tem um contexto que se conecta com o resto da história, cada uma acrescenta algo aos personagens e principalmente cada vilão é extremamente marcante. Um dos exemplos é o do Flamingo, que até então é o maior vilão do anime. E muitas das vezes o que te deixa intrigado com a obra são os inúmeros mistérios do anime, como o que é One Piece, por que Roger Hill quando encontrou ele, o que aconteceu no século perdido ou por que o Barba Negra foi a única pessoa que conseguiu comer duas Akuma no Mi, e quem é o Joy Boy, e assim por diante, e cada vez que a história avança as peças vão se encaixando e tudo vai fazendo mais sentido, e muitas das vezes a obra mostra que coisas que os fãs normalmente não dão importância são uma ponta de iceberg, como recentemente eu prestei atenção que em Skypiea, um arco julgado por todos, tem uma referência direta aos Kozuki, o clã que viemos saber da existência em Wano, que é o arco mais recente. E cada arco faz questão de falar sobre alguma coisa, como um dos meus arcos preferidos, que é a Ilha dos Tritões, que é basicamente sobre preconceito, abordado de uma forma extremamente sutil e apenas fazendo uma referência e mostrando o que realmente acontece. Ou outro arco que eu adorei, que foi o Reverie, que é basicamente um arco político, onde fala sobre o relacionamento entre os países, a influência que eles têm sobre o governo mundial e vice-versa, isso mostrando como realmente funciona a política e a corrupção por trás dela. E já que eu entrei no assunto, por que não falar dos arcos de One Piece? Tem arcos incríveis, e até arcos como Skypiea, que os fãs não veem problema em pular. Tem coisas importantes acontecendo, como em Skypiea tem um personagem que ninguém repara, que é o Noland, que quando eu decidi rever o arco, eu pensei como não tinha percebido isso. E tem arcos como Water 7 / Enies Lobby, que é só o melhor arco de One Piece, pode ser superado apenas por um ano, dependendo do final que tiver. E acima de tudo, as relações entre os personagens é incrível. Por exemplo, o próprio bando dos Chapéus de Palha, cada personagem tem uma personalidade única e um jeito de interagir entre si. Por exemplo, a Robin, que age mais ou menos como a mãe do grupo, ou mais recentemente recrutado Jinbe, que é como o pai, o Frank e seu icônico jeito tio do pavê, o fofo Chopper, como uma criança, Zoro e Sanji, que estão sempre brigando, a Nami, que sempre tenta se dar bem, o Sopri sempre contando suas histórias que impressionam só o Chopper, Brook sempre fazendo piadas sobre não ter alguma parte do corpo porque ele tá morto, e no centro, Luffy, o garoto de chapéu de palha que reuniu todos e todos respeitam ele, como já dito por todos, não se importariam de morrer por ele. Bem, acho que isso é mais do que o suficiente para mostrar o que essa incrível obra representa. Eu acho impossível alguém assistir One Piece inteiro e não gostar, é meu anime favorito atualmente, e referência em tudo, até na comunidade de animes do YouTube ele faz sucesso, canais como Cronosfera, Bruno Bandeira, Mangake, entre outros produzem incríveis conteúdos sobre One Piece. E se algum dia alguém te perguntar o que é One Piece, diga apenas que é uma incrível aventura de um pirata que estica, pois no fundo sempre vai ser isso, e por mais que seja muito mais do que isso, como o próprio Luffy disse uma vez, qual a graça da aventura se você não for vivê-la?
Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ao máximo evitar spoilers, e é um vídeo que eu queria fazer já há algum tempo, porque One Piece se tornou minha obra favorita de uma hora pra outra, e eu adorei esse anime, que é incrível. Então, se você pode, se você consegue, assista One Piece, porque é incrível. E por enquanto é só. Me sigam nas redes sociais, deixem seu comentário aí embaixo, sua inscrição, seu like, que ajuda demais. E até a próxima. Tchau.